Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para o vídeo 3 dessa semana que vai de 10 de maio a 14 de maio. Esse vídeo que trata dos bandeirantes e que encerra o bloco 4 dos conteúdos do primeiro trimestre. Esse bloco que eu chamei de bandeirantes e jesuítas. Esses dois personagens históricos, esses dois sujeitos históricos ou sujeitos sociais, os bandeirantes e os jesuítas, eles estão servindo bastante para a gente entender bem como é que se deu o processo de interiorização da colônia portuguesa na América. A gente sabe que o Tratado de Tordesilhas delimitou um território bem menos extenso para o que seria da América Portuguesa, né, para o que caberia a Portugal explorar do continente americano, do que é o Brasil hoje em dia. Se a gente comparar o mapa do Tratado de Tordesilhas com o mapa do Brasil de hoje, a gente percebe que tem aí uma diferença territorial muito significativa. Então essa pergunta que a gente vem se fazendo ao longo dessas últimas semanas. Como foi possível? Como foi possível que essa expansão territorial se desse? Como foi possível que os portugueses deixassem aquela área litorânea, né, ou as áreas mais próximas do litoral, para que de fato ocupassem o território do interior da colônia? E mais do que isso, né, que avançassem para além da fronteira delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, a ponto de tornar o Brasil esse país de dimensões continentais que a gente conhece hoje, né, que ocupa quase toda a América do Sul. E mesmo antes de se tornar o Brasil independente, a América Portuguesa tinha sim expandido suas áreas de exploração colonial, tanto é que a gente viu que em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, oficializando a posse dos portugueses sobre um vasto território muito maior do que aquele delimitado inicialmente pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, no fundo, é disso que a gente está falando, né? E nesse bojo, a gente viu também que a diversificação econômica se fez presente num momento em que era necessário pensar novas formas de explorar as riquezas da colônia. A gente sabe que pelo pacto colonial, uma colônia serve essencialmente para gerar lucros para a metrópole. Nada além disso. E a economia açucareira entrou em decadência. Veja, não é que ela desapareceu completamente, ela entrou em decadência. E aí, nesse sentido, os portugueses estão realmente bastante interessados em encontrar novas formas de exploração do território. A gente sabe que o grande momento dessa busca por novas riquezas se dará com a descoberta do ouro. Mas a gente ainda não entrou nessa seara, a gente ainda não falou especificamente da exploração do ouro pelos portugueses, porque esse é o nosso tema, esse é o nosso foco ao longo do segundo trimestre. É disso que a gente vai falar no segundo trimestre com bastante ênfase. Antes de chegar no ouro propriamente, a gente foi observando como esses dois personagens, jesuítas e bandeirantes, que por vezes antagonizam, né, são antagonistas, são personagens que antagonizam os interesses relacionados especialmente aos indígenas, enquanto os jesuítas estão interessados em catequizar os indígenas, os bandeirantes são escravizadores contumazes desses indígenas. Então a gente está entendendo como esses personagens fizeram parte desse processo de diversificação econômica também. Por exemplo, quando a gente analisou na semana passada a exploração das drogas do sertão, a gente viu que os jesuítas também lucravam com essa exploração das drogas, utilizando inclusive a mão de obra indígena ali nas missões jesuíticas que foram estabelecidas na região amazônica. Vimos também como se deu o processo de ocupação do Rio Grande do Sul e como esses jesuítas fizeram parte desse processo. Teve a ver com o gado, é bem importante lembrar do papel que exerceu o gado na ocupação do Rio Grande do Sul, mas teve também a ver com a fundação de missões jesuíticas, dentre as quais a mais famosa, sem dúvida, os 7 povos das missões, que a gente também conversou a respeito nas semanas anteriores. Pois bem, agora é chegada a hora da gente discutir mais detidamente, com mais profundidade, o papel que os bandeirantes desempenharam nesse processo. Os bandeirantes são tidos como os grandes heróis do processo de interiorização da colônia, segundo uma certa visão histórica, segundo uma certa concepção de história.
os bandeirantes são vistos como heróis desbravadores, como sujeitos heróicos, sujeitos imbuídos de um espírito indômito, de uma força gigantesca e com esse espírito aventureiro se tornaram os grandes responsáveis por avançar em direção ao interior, extrapolando e muito a linha delimitada do Tratado de Tordesilhas. Então esses bandeirantes são considerados, segundo certa visão de história, heróis. Há quem diga o contrário. Há uma certa visão de história que diz justamente o contrário. Não, os bandeirantes não são heróis, os bandeirantes são vilões, porque se de fato eles avançaram em direção ao interior, isso não foi feito exatamente de uma maneira gloriosa e extremamente benevolente e nobre. Pelo contrário, isso foi feito graças à escravização e ao extermínio de populações indígenas aos montes. Então, existe mesmo essa discussão na historiografia. E a gente, qual que é a nossa posição a esse respeito? Eu gostaria que a gente entendesse que existem essas duas visões, que existem essas duas formas de pensar. Tanto aqueles que exaltam os bandeirantes como desbravadores, e de fato, se a gente for pensar no papel histórico que eles desempenharam, efetivamente eles ocuparam territórios para além do Tratado de Tordesilhas, para além da linha do Tratado de Tordesilhas. Então isso significa que não se trata de uma mentira. O que a gente não pode fazer é desconsiderar o fato de que também escravizaram seres humanos, indígenas, para conquistar esse fim. Agora, para a gente pensar a respeito dessa discussão historiográfica, dessa polêmica entre os historiadores, é interessante a gente pensar quando foi que esses bandeirantes passaram a ser pintados, literalmente, como heróis. Quando é que eles passaram a ser descritos como heróis? Para quem interessava construir essa visão do bandeirante como um grande herói, desbravador, conquistador, responsável pela expansão do território da América Portuguesa? E aí a gente vai chegar nos paulistas. Nós, os paulistas, quer dizer, acho que nem todos aqui nasceram em São Paulo, mas o fato é que a gente a gente vive na cidade de São Paulo, a gente vive no estado de São Paulo, que é tido como o grande estado bandeirante. Até hoje existe uma certa visão a respeito do estado de São Paulo que apregoa que São Paulo é a locomotiva do país, que é o responsável pela maior parte do PIB do país, o Produto Interno Bruto, o que não é mentira. Quer dizer, o Brasil, São Paulo responde aí a algo em torno de 30% do PIB nacional. Agora, dizer que é a locomotiva da nação é algo estranho, porque o que é a locomotiva numa composição férrea? É aquele primeiro vagão de trem, que é onde fica ali a força, né, onde o motor funciona para puxar todo o resto e conduzir todo esse resto pela linha de trem. E aí a gente fica com a sensação de que então São Paulo carrega nas costas o Brasil todo. Segundo essa visão, é disso que se trata. São Paulo carrega o Brasil nas costas. Mas ora, se a gente somar todos os outros estados, a gente está falando de 70% do PIB. Então não faz muito sentido dizer que São Paulo sozinho carrega todo o país nas costas. Essa é uma visão ideológica, essa é uma visão construída. E justamente numa época da história em que São Paulo assumiu um protagonismo político, social e econômico gigantesco. Eu estou falando da virada do século XIX para o século XX, quando a política brasileira era dominada pelos paulistas e pelos mineiros. Algo que vocês vão estudar em profundidade com o Edgar no ano que vem. A chamada política do café com leite. É a República Velha, é a primeira república que vai de 1889, ano da proclamação da República, até 1930. Basicamente, nesse período, presidentes paulistas e mineiros se revezaram no poder. Todos eles tinham em comum o fato de serem grandes fazendeiros, de serem cafeicultores. Por sinal, o café, nesse contexto histórico, respondia por algo em torno de 80% da nossa economia, da nossa pauta de exportação,
Brasil que sempre foi um grande exportador de commodities, hoje é soja, hoje é carne bovina, hoje é milho. Em outros tempos o café assumiu essa preponderância. Então a gente tem que lembrar que nada em história é por acaso, né? A história serve para a gente entender os processos nos seus meandros. E aí quando a gente olha para o contexto histórico em que os bandeirantes passaram a ser retratados, pensados, divulgados como esses grandes heróis, coincide justamente com o momento em que São Paulo está assumindo essa preponderância econômica. Afinal, São Paulo era o grande estado produtor de café no Brasil, e também política, uma vez que paulistas revezavam o poder com mineiros. Praticamente todos os presidentes da República do Café com Leite ou eram paulistas ou eram mineiros. E aí foi importante a exaltação do bandeirante como essa figura do paulista desbravador. E é bem verdade que foi daqui de São Paulo que saíram as expedições chamadas de entradas e bandeiras, que são justamente essas expedições comandadas pelos tais bandeirantes que penetraram no interior do Brasil, desbravando, procurando novas riquezas. E por sinal, a descoberta do ouro se deu justamente pelas mãos de um bandeirante. Então veja que interessante, né? Os bandeirantes têm mesmo um papel de destaque e passaram a ser exaltados como essas grandes figuras heróicas e míticas, justamente para exaltar o paulista como essa figura importante que comanda o país, que desbrava o país, e que até naquele contexto em que os bandeirantes passaram a ser reverenciados, continuam tendo essa função. Nada mais lógico, né? Se historicamente foram os bandeirantes, portanto, os paulistas que desbravaram o interior, que desbravaram o Brasil, que deram ao Brasil essa magnitude, essa extensão territorial tão significativa, nada mais justo do que justamente esses paulistas continuarem à frente do poder. Isso é uma construção ideológica. E disso quem faz parte disso? Diversas pessoas. Disso faz parte o conjunto de historiadores que passaram a exaltar os bandeirantes nas suas narrativas. Disso fazem parte também artistas, como é o caso do Benedito Calixto. Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem clássica do Domingos Jorge Velho, o responsável, inclusive, pela destruição de Palmares, né? Olha como ele é retratado. Observa essa imagem, que interessante. Sujeito retratado com feições europeias, um sujeito branco, com roupas muito elegantes. Nada disso combina, pessoal, com a figura do bandeirante, tal como os historiadores mais críticos a essa visão consagrada da historiografia têm a respeito dos bandeirantes. Quem são os bandeirantes na sua origem? A gente sabe, e eu conversei já sobre isso com vocês lá atrás, a gente sabe que existia em Portugal uma pena a qual pessoas poderiam ser condenados se cometessem alguns tipos de crimes. Essa pena se chamava degredo. Quando o sujeito era condenado ao degredo num tribunal lusitano, num tribunal português, basicamente ele era enfiado em um barco, em uma das várias embarcações que saíam de Portugal com destino ao Brasil, à África ou à Ásia, e esse sujeito então era obrigado a desembarcar onde esse barco fosse ancorar. E ali ele tinha que viver. Ele estava basicamente sendo expulso de Portugal. Ele estava sendo exilado, em outras palavras. E muitos desses exilados vieram parar aqui, e justamente em São Paulo, ou Rio de Janeiro, mesmo Bahia, mas principalmente em São Paulo. E foi então essa a origem nada gloriosa dos bandeirantes. São figuras que vieram, né, primeiramente como condenados, como degredados, foram lançados à própria sorte e justamente por isso escravizavam indígenas, para ter alguma condição de sobreviver nessas terras, para que os indígenas pudessem ensinar o manuseio mínimo da mandioca, para que eles pudessem então realizar o cultivo da terra, a lavoura. Enfim, basicamente os bandeirantes se apropriaram dessa mão de obra de maneira a escravizá-los, ainda que a coroa portuguesa proibisse, ainda que a igreja determinasse que os indígenas não poderiam ser escravizados. E essa é uma razão pela qual os bandeirantes e os jesuítas eram figuras históricas totalmente antagônicas, percebe?
justamente porque, como eu disse agora há pouco, eles têm interesses diferentes em relação aos indígenas. E aí então começa um processo de miscigenação, pessoal. Esses bandeirantes que chegam, portanto, são portugueses, eles se casam com mulheres indígenas. Muitas vezes estupram essas mulheres, ou às vezes firmam uma relação mais séria, e aí tem filhos. E esses filhos formam uma camada da sociedade que não se encaixa exatamente nem no português legítimo, nem no indígena legítimo, né, o que estava aqui desde o início e tudo mais, e muito menos os fidalgos que têm terras, que são donos de propriedades e produtores de açúcar. Eles são outra categoria. E as feições dessas pessoas, os traços físicos dessas pessoas, portanto, não pode ser, depois de passados anos e mais anos, século desse processo, não pode ser exatamente a de um europeu legítimo. Então, dá uma olhada nessa reconstituição, em como poderia ser então a figura de um bandeirante. Essa história de que eles vestiam roupas muito elegantes, não tem nada a ver com o clima desse lugar, não tem nada a ver com as necessidades que o sujeito tem ao se embrenhar numa mata, como a Mata Atlântica, enfim, ou de se embrenhar nos rios, como o Rio Tietê. Essas são expedições específicas, chamadas de monções. Grande parte do interior do Brasil foi desbravado a partir de rios. Essas expedições por meio dos rios, que os bandeirantes conduziam, são chamadas de monções. Você viu que interessante, então? A gente está falando aí de um personagem que foi pintado, inclusive, por grandes artistas de uma tal maneira que dificilmente teria como ele ser pelas próprias condições materiais em que eles viviam. Mas é importante, em um certo período da história, essa exaltação. Olha como São Paulo é o lugar da exaltação aos bandeirantes. Numa rápida puxada aqui pela memória, olha o que a gente consegue lembrar. Em São Paulo tem a Avenida dos Bandeirantes, tem a Rodovia dos Bandeirantes, tem o Palácio dos Bandeirantes, tem vários nomes de bandeirantes que são utilizados para dar nome a rodovias também. É o caso de uma que passa aqui do ladinho da minha casa, a rodovia Raposo Tavares, a rodovia Anhanguera. São todas rotas pelas quais os bandeirantes, de fato, atravessaram o território, percorreram para atravessar o território, para se ocupar, para se apoderar de novas regiões. E justamente nessas expedições, nessas entradas e nessas bandeiras, nessas monções, acabou-se então que em 1694 um bandeirante descobriu a primeira mina de ouro no interior do país, mais precisamente na Serra do Itabirito, onde hoje se localiza o estado de Minas Gerais. E esse processo, esse episódio, vai mudar definitivamente a história da colônia. A gente sabe que o grande divisor de águas, né, o que eu venho insistindo aqui com vocês, foi a União Ibérica, que proporcionou a decadência da economia açucareira. E o auge dessa transformação se dá com a descoberta do ouro, que foi justamente feita por um bandeirante, depois de estabelecerem diversos acordos com a coroa portuguesa, que estava interessada nessa prospecção do território, na identificação de riquezas em potencial, chegaram a assinar tratados com os bandeirantes. Veja, se descobrirem minérios, se descobrirem diamantes, a gente faz aí um acordo para que vocês possam também se beneficiar dessa exploração. É óbvio que a coroa portuguesa traiu todos esses acordos e uma vez que a notícia chegou na Europa a respeito da descoberta desse ouro, se iniciou uma rápida exploração, uma montagem, né, de um sistema de exploração desse ouro encontrado em Minas Gerais e também dos diamantes encontrados um pouco mais ao norte, mas também em Minas Gerais. Então, por hoje é só, vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente está deixando aqui a porta aberta para que a partir da semana que vem a gente comece a mergulhar mais profundamente nessa mineração, nessa sociedade mineradora que se constituiu ao longo do século XVIII na América Portuguesa, graças aos bandeirantes e que estão aí envolvidos nessa gigantesca polêmica historiográfica que eu acabei de apresentar para vocês. Nas aulas síncronas a gente vai conversar melhor a respeito dessa polêmica historiográfica, vamos analisar mais detidamente o papel desses bandeirantes. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. A gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas aulas síncronas. Tchau, pessoal!